Algumas crianças apresentam reações após a ingestão de determinados alimentos. Isso pode ser causado pela alergia ou intolerância alimentar. Você sabia que existem diferenças entre elas? Mas como identificá-las? Quais os sintomas? E quais os cuidados com a dieta do seu filho? É sobre isso que a gente conversa no Bem-vindo de hoje. Doutora Patrícia, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para começar a nossa conversa, eu queria esclarecer uma dúvida. Qual é a diferença de alergia alimentar para intolerância? Tem muita gente que confunde, né? A alergia, gente, ela está sempre relacionada à proteína do alimento em questão. Então, a alergia é uma reação exacerbada, uma reação anômala do organismo a alguma proteína em que ele teve contato e ele interpreta essa proteína como sendo algo prejudicial para o organismo. Então, ele reage a essa proteína, tá? Isso é uma reação imunológica e é uma reação, então, alérgica, tá? Em relação à intolerância, a intolerância não tem nada a ver com a reação imunológica, ela está relacionada normalmente, tem várias intolerâncias, mas normalmente as sacaridades, os carboidratos, né? A lactose é o carboidrato mais comum que a gente ouve falar, né? Mas existem outros tipos de intolerância também. E a lactose, gente, é um açúcar, né? Como eu disse, ele é um carboidrato, é um açúcar. Então, é uma intolerância que o organismo tem, muitas vezes, em digerir esse açúcar. E quando a gente fala de alergia, no caso das crianças aí, há alguns alimentos ou um grupo de alimentos no qual é mais comum as pessoas apresentarem reações alérgicas ou não? A gente tem um grupo de 8 alimentos que normalmente são os mais comuns, né? Então, o leite de vaca que eu falei, a soja, o ovo, o trigo, os peixes, né? Os crustáceos ou frutos do mar e amendoim. São esses que a gente tem normalmente, é um grupo mais comum. A gente tem, de uma forma bem menos comum, assim, esporádica, a gente ouve, às vezes, o relato de alguém ter alergia a alguma fruta, né, ou alguma semente, como o gergelim, mas isso é bem menos comum, tá? Como os pais podem identificar assim, se a criança está com algum sintoma de reação alérgica? Esses sintomas são mais do trato digestivo ou pode aparecer também na pele, na respiração? Como que acontece? Então, quando a gente fala de uma alergia IgE mediada, nós estamos falando daquelas reações agudas, daquelas reações imediatas, né? Que podem acontecer desde minutos após o contato com o alimento até 2 horas após o contato do alimento. E esses sintomas, eles são sintomas mais diversificados, mais ricos, né? Você pode ter desde sintomas gastrointestinais, como você mesmo disse, né? Diarreia, vômitos, até sintomas cardiovasculares graves, como choque anafilático, quando você tem queda de pressão, você pode ter cianose, você pode ter tonteiras, né? Aquela sensação de mal-estar, a gente fala que é a sensação de mal súbito, né? Que a criança ou o adulto pode ter, né? A gente também pode ter manifestações pulmonares, então a pessoa tem broncoespasmo, começa a chiar, começa a ter falta de ar, né? E as manifestações dermatológicas, normalmente são as que a gente, né, no popular, aí, mais relaciona ao processo alérgico. São aquelas placas vermelhas no corpo, né, que aparecem, que a gente chama de urticária, são placas elevadas e muito pruriginosas, que podem aparecer em qualquer parte do corpo. E há uma idade que as crianças começam a apresentar esse tipo de alergia alimentar? É ali perto da introdução alimentar? É a partir dos 2 anos que a dieta já começa a ter outros alimentos? Ou pode aparecer em qualquer fase da vida? Pode aparecer em qualquer fase da vida. Na verdade, a gente tem, por exemplo, a proteína do leite de vaca, o ovo, o trigo, a soja, são alimentos que normalmente a gente tem um início mais precoce na infância, né? E também são esses que muitas vezes vão desaparecer com o tempo.
Então, não quer dizer que a criança teve alergia à proteína de vaca no primeiro ano de vida, que ele vai ser eternamente alérgico. Muitas vezes, as crianças deixam de ser alérgicas a partir de um tempo. Diferente do que acontece com os crustáceos, os peixes, o amendoim, as castanhas, e que podem aparecer em qualquer momento da vida. Então, às vezes, a pessoa já comeu camarão, sei lá, 15 vezes. E aí, um dia, ninguém sabe bem por quê, ela vai desenvolver um processo alérgico, né, esse processo anômalo, com a proteína do camarão, por exemplo, né, e vir a ter os sintomas. E esses sintomas, essa alergia que acontece por esses outros grupos de alimentos, normalmente são eternos. Então, a pessoa teve uma reação a camarão com 10 anos, ela vai continuar sendo alérgica para o resto da vida. No caso da intolerância, doutora, os sintomas também são parecidos e essa intolerância também dura durante toda a vida ou é diferente da alergia? A intolerância à lactose, normalmente você não vai pensar nessa intolerância à lactose em crianças com menos de 2, 3 anos de idade, a não ser que essa criança tenha passado por alguma doença do trato gastrointestinal. O que acontece, Lina, é que as células mais superficiais do nosso intestino, elas produzem essa enzima que chama lactase. E essa enzima que chama lactase é que vai digerir a lactose, né? Então, vamos dar o exemplo da lactose. Quando a criança tem alguma diarreia, mesmo que seja uma diarreia viral, uma diarreia por parasitose, uma diarreia aguda, essas células mais superficiais, por causa do processo inflamatório, muitas vezes elas são destruídas. Se essas células são destruídas, elas não há mais produção dessa enzima que chama lactase, que quebra a lactose. Então, durante o processo de diarreia aguda, a criança pode se tornar intolerante, mas é uma intolerância transitória. Então, enquanto ele tiver um processo inflamatório intestinal, ele vai ser intolerante. A partir do momento que esse processo inflamatório vai embora, e isso demora, às vezes, 7, 10, 14 dias, essas células vão tornar a aparecer, elas vão ser formadas de novo, e elas vão ser capazes, novamente, de produzir a lactase, que é essa enzima que quebra a lactose. Então, a pessoa, a criança, vai tornar-se tolerante de novo. Então, nós, humanos, somos os únicos mamíferos que continuam tomando leite depois da vida adulta. E isso aconteceu por causa de uma evolução de anos e anos e anos, em que o leite passou a fazer parte da nossa dieta diária, né? Mas algumas pessoas não sofreram essa evolução. Então, depois de um tempo, normalmente a partir de 2, 3 anos de idade, a criança pode passar a ser intolerante, porque essas células que eu disse a você do intestino, elas param de produzir a lactose, porque teoricamente não era para a gente tomar leite mais, né? Era para a gente comer outros alimentos que não o leite. Então, a gente chama de intolerância antigenética e a criança, então, passa a ser intolerante. Muitas vezes os sintomas começam com uma distensão gasosa do intestino, né? A criança fica com a barriguinha distendida, tem dor abdominal, às vezes náusea ou vômito, podem ter diarreia, e uma diarreia que normalmente é mais explosiva, muito barulhenta, com muito gases, por causa da fermentação que acontece pelo excesso de lactose no intestino. Doutora, acho que a mulher, quando tá grávida, né, ela fica muito preocupada com o que ela vai comer, o que vai pro feto. Eu tomo leite de vaca, não tomo. E essa mesma preocupação também acontece quando ela tá ali amamentando, né? Essa dieta da mãe, tomar leite de vaca, enfim, vai influenciar se o filho vai ter uma alergia? Hoje é sabido que não existe nenhum trabalho mostrando que a mãe deve fazer algum tipo de restrição alimentar simplesmente pelo temor de que seu filho possa ser alérgico àquele alimento, tá? Nem durante a gravidez e nem logo após o nascimento do bebezinho. Então, se a mãe tem uma alimentação saudável, ela já está acostumada a tomar o leite, ela não é intolerante, né? Ela tem o cuidado de ter uma alimentação bem variada e natural, de preferência, sem muito alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Eu acho que isso é mais importante do que a gente pensar no risco de processo alérgico. Então, não deve fazer esse tipo de restrição, tá? Agora, por quê? Por causa disso que você falou, existem muito mais fatores genéticos, né? Apesar de a gente saber que atualmente até uma questão, né? Por que nossas crianças são mais alérgicas alimentares do que
no passado, e a gente sabe que isso acontece muito por influência do ambiente, né? Do tipo de alimento que a gente tem. Então, infelizmente, a gente tem mais contato com alimentos industrializados, as crianças têm contato com alimentos processados, ultraprocessados, quanto mais cedo. Então, isso tudo pode intervir na sensibilização do seu organismo e na predisposição de se tornar alérgico, né? O bebê com 6 meses de vida, geralmente os pais já começam a introdução alimentar, né? Então tem ali a questão do aleitamento materno, ou a fórmula, mas já começam a inserir alguns alimentos na dieta desse bebê. Quais os cuidados nesse período? Tem alguns alimentos que é bom evitar, é melhor dar a partir de 2 anos? Como que fica? A gente tem cada vez menos restrição da introdução de novos alimentos, pensando no contexto da alergia, né? A gente tem alguns estudos mostrando que existe uma janela imunológica, exatamente o melhor momento que a gente tem de apresentar esses alimentos que podem ter um potencial alergênico, né? Então, há tempos atrás, 20, 30 anos atrás, por exemplo, a gente não introduzia ovo para criança com menos de 1 ano de idade. A gente esperava 1 ano para introduzir o ovo, porque a clara ela é mais alergênica, poderia ter processo alérgico, a mesma coisa do peixe. Mas hoje, por causa da janela imunológica, a gente sabe que se a gente faz uma introdução mais precoce desses alimentos, a gente tem, pelo contrário, maior chance da criança não se sensibilizar. Então, o peixe, por exemplo, muita gente tem medo de começar com peixe, a gente deve começar com 6 meses, logo na introdução alimentar, né? O ovo, tanto a gema quanto a clara, né? O coitado do porquinho, né? Tem muita gente que não gosta de dar carne de porco, porque acha que pode dar alergia e tal. E o porquinho, coitado, ele não tem nada a ver, né? Ele entrou de gaiato nessa história. Um alimento muito nutritivo. Hoje a gente tem de restrição alimentar, é o mel, né? Mas mais por causa do risco de desenvolver uma doença que se chama botulismo. E existem ainda algumas linhas que pedem para não introduzir crustáceos, né, frutos do mar, com menos de 1 ano, apesar disso estar caindo por terra, porque a gente deve aproveitar essa janela imunológica, né? Então, depende muito também do hábito de vida dessa família, né? Por exemplo, nós mineiros, a gente, infelizmente, não temos esse hábito alimentar de comer muitos frutos do mar, até peixe, né? Nós mineiros, infelizmente, não comemos muito peixe, mas, na verdade, não tem essa restrição.